Olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão, sejam muito bem-vindos ao Coelho News Especial, nosso quadro de terça, quinta e sábado, onde você fica bem informado de tudo de mais importante que está acontecendo no mundo Nintendo. E galera, essa reunião que a Nintendo teve com os investidores deu muitas informações. A Nintendo também falou sobre como ela pretende lidar com a concorrência, e é de uma forma diferente do que a gente espera. Comprovou que as pessoas falam e não sabem nada sobre o Nintendo Switch ser de criança ou não. A Nintendo também pretende investir enormes somas no Nintendo Switch Online, finalmente uma notícia boa em relação a isso. Um bug tá rolando em Animal Crossing, saiba como evitar tudo isso e muito mais no Coelho News. Então ó, deixa o seu like aqui nesse vídeo, já vai chegando aí, se inscrevendo no canal para ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo. Ativa o sininho de notificações, tá? Black Friday tá chegando e vocês sabem que eu sempre aviso vocês aqui rapidinho quando tem alguma promoção boa. Falando em promoção boa, antes da gente começar, quero lembrar aqui do nosso parceiro da loja Big Boy Games. Eles estão com frete grátis para todo o Brasil, dependendo do valor da compra, e muito em breve, galera, entrem lá no meu Instagram, @RodrigoCoelhoC. Vocês vão ver, ó, que eu postei um post aqui sobre o Nintendo Switch OLED. Aproveita e me segue lá no Instagram, @RodrigoCoelhoC. E segue também a loja Big Boy Games lá no Instagram. Aproveita, vai agora e segue. Vou deixar o link aqui na descrição, porque a gente vai abrir uma promoção conjunta para vocês poderem ganhar o Nintendo Switch OLED. Então siga a gente agora lá no Instagram e também dá uma olhadinha aqui nas promoções que estão rolando na Big Boy Games. Lembrando que eles têm a seção de jogos usados, não apenas jogos, mas tem consoles também. Dá uma olhadinha lá, porque tem edições especiais quase zero bala. Eles também têm uma seção de manutenção para o seu controle ou para o seu videogame Nintendo, PlayStation ou Xbox, tá? O link que eu vou deixar da Big Boy é para promoção menor preço do Brasil, que eles vão sempre trocando e adicionando diferentes jogos aqui para ter o menor preço, como eles falam aqui. É sempre bom dar uma olhadinha para saber se aquele jogo que você estava querendo comprar entrou em promoção. Vou deixar o link direto aqui na descrição para vocês, tá bom? Então vambora aqui pro Switch Brasil, galera, para nossa primeira notícia. A Nintendo traça alguns comentários sobre como eles pretendem lidar com a concorrência no mercado de games, e é muito interessante. Um dos investidores perguntou para o presidente da Nintendo, Shuntaro Furukawa, a seguinte coisa: à medida que o número de plataformas concorrentes vão entrando na indústria de jogos e a concorrência vai aumentando, qual que é a sua posição em relação a isso? E o presidente da Nintendo, ele deu uma resposta muito interessante e detalhada que eu vou resumir para vocês aqui, mas basicamente o que se espera, né, da concorrência é igual a Nintendo e a Sony e a Microsoft vem fazendo ao longo dos anos. Eles oferecerem cada vez jogos melhores ou serviços melhores dentro das plataformas de videogames para convencer as pessoas de entrarem, né, e comprarem os seus videogames. A estratégia da Nintendo a partir de agora é um pouco diferente, cara. Não necessariamente eles querem aumentar as ofertas dentro dos videogames. É claro que isso sempre vai continuar acontecendo e claro que faz parte de um dos pilares da estratégia deles. Mas o grande plano da Nintendo para concorrer à atenção dos jogadores é trazendo as pessoas para dentro do seu ecossistema, colocando a Nintendo em todos os lugares na vida das pessoas. No último Coelho News eu falei para vocês que o plano da Nintendo é colocar os filmes e jogos e várias coisas ali com as pessoas em contato com as suas franquias. Dessa forma, não necessariamente a Nintendo quer que as pessoas elas comprem o Nintendo Switch, claro que é muito importante, mas a Nintendo, o objetivo dela é não apenas ser uma empresa de videogame aqui, mas ser cada vez mais uma empresa de entretenimento, e as franquias da Nintendo é aonde vai estar o dinheiro da Nintendo para os próximos anos. Não necessariamente nos jogos, mas uma franquia da Nintendo ela pode ganhar agora um valor acima dos videogames e passar a ter valor no dia a dia das pessoas. Então o próprio Shigeru Miyamoto chegou a comentar sobre isso. Ele deu uma resposta para a pergunta de um investidor falando: eu gostaria de perguntar sobre a intenção e o propósito da estratégia de expandir a população que acessa as IPs da Nintendo, né? Porque nessa resposta do Furukawa, eles tocaram nesse ponto. Basicamente, para concorrer com as outras plataformas, não necessariamente eles vão concorrer aos mesmos serviços de games. A Nintendo, ela quer bombardear as pessoas tendo o Nintendo em volta delas o tempo todo. Porque como o ecossistema de entretenimento é bastante volátil, né? O Iwata falava bastante sobre isso, né? Que é muito instável, cada vez que lança uma nova geração de videogames, ele meio que reseta como funcionam as coisas. Então a Nintendo, ela quer ser a nova Marvel, a nova Disney mesmo. Miyamoto ele falou que foi há mais de 5 anos quando ele começou a mencionar a expansão da população que se aproxima ou se conecta com as IPs da Nintendo. A primeira coisa que eles acharam foi que o jeito certo era através do mobile, né? O celular tá na mão de todo mundo, então é aqui que a gente vai captar os jogadores. Aí eles testaram várias coisas diferentes, testaram o Miitomo, testaram o Super Mario Run, que teve ali mais ou menos o seu sucesso, mas a Nintendo ainda não acertou a mão exatamente, né, no mobile. E aí o Miyamoto falou que agora eles estão desenvolvendo um negócio mobile da perspectiva de como essas pessoas
podem se vincular às IPs da Nintendo e ele gostaria de expandir para o negócio multimídia da mesma forma. Então, cara, a gente vê que a Microsoft ela é uma empresa muito maior do que uma empresa de videogame, né? Eles têm o Windows, eles têm todas as outras coisas que eles fazem no mundo da tecnologia que garantem que eles tenham o seu sustento como empresa, que não dependa só da parte de Xbox. A mesma coisa a Sony é muito maior do que simplesmente o PlayStation, né? E por bastante tempo o PlayStation inclusive tancou os prejuízos que a Sony estava tendo com outras coisas. Então a Nintendo ela tá fazendo a mesma coisa, só que em vez de expandir para meios de tecnologia, né, eles estão expandindo para o meio de multimídia, realmente como uma Marvel. Então é muito provável que a Nintendo vá se espelhar muito no que a Disney e a Marvel estão fazendo. A Disney acabou comprando a Marvel eventualmente, mas a própria Marvel, antes disso acontecer, já tinha colocado suas garrinhas em diferentes lugares, que não era apenas no core deles, que eram os gibis. Gibi é brinquedo, é filme, é tudo que você possa imaginar. Miyamoto fala que ele gostaria de valorizar o fluxo no qual as pessoas entram em contato com personagens e músicas de jogos. É muito importante a música porque é uma coisa que pega no nosso coração. Então a forma com que a Nintendo quer vencer os concorrentes é pegando no coração, é estando tão parte da vida das pessoas Nintendo que talvez as pessoas não liguem tanto assim para os outros ecossistemas de videogames. Eles gostam dos personagens da Nintendo e enquanto eles estiverem em contato com aqueles personagens que eles gostam, eles vão estar comprando os produtos da Nintendo. Sejam eles a linha mais barata, como eu falei para vocês, na próxima geração, né, no último Coelho News, assistam. A Nintendo provavelmente vai estar mantendo a família do Nintendo Switch a um preço um pouco mais baixo, enquanto entra a nova geração de videogames daqui a uns 2, 3 anos. E a pessoa vai poder escolher aonde que ela quer entrar no ecossistema da Nintendo. É através dos aplicativos de mobile, que cada vez mais eles vão investir? É através de indo nos parques da Nintendo porque eles amam os personagens da Nintendo? É indo numa loja da Nintendo comprar roupa, vestiário? É indo no cinema ou ver as animações? Por exemplo, hoje sai o Arcane de League of Legends. É muito provável que nos próximos anos a gente veja a Nintendo fechando também parceria com a Netflix. Já tiveram rumores sobre isso. Ou é comprando um videogame um pouco mais barato, ou uma edição especial, né, de algum console antigo, tipo os consoles minis que a Nintendo lança ao longo dos últimos anos, né? Ou então no high-end da Nintendo, que seria os seus novos consoles com as experiências definitivas que eles oferecem. Então eles vão ter diferentes formas ali para que as pessoas possam se conectar com as suas IPs e darem os seus queridos dinheiros para Nintendo, né? E o objetivo que eles querem é que não necessariamente as pessoas deem os seus dinheiros para Nintendo por causa do videogame, mas sim porque elas amam aqueles personagens. Então é muito provável que a gente vai ver não apenas a Nintendo expandindo as franquias que as pessoas já amam, mas investindo cada vez mais, né, para os próximos anos ali, para o próximo ciclo de 5 anos ali da Nintendo, em novos personagens também. E isso é o que vai ser muito empolgante da gente ver, porque a gente já vê a Nintendo de certa forma atropelando a concorrência em termos de números totais, né? Pelo menos por enquanto, mas olha que interessante isso aqui. Furukawa ele falou que eles almejam um 6º ano de crescimento, ou melhor, eles estão vendo, né, um 6º ano de crescimento no console do Nintendo Switch. Normalmente chega nesse meio e os consoles eles começam a diminuir. O Nintendo Switch ele continua numa crescente, então eles falam aqui que isso é algo nunca antes experimentado com um negócio dedicado de plataformas de videogame. O objetivo da Nintendo de ter um 6º ano de crescimento é sustentado por 3 fatores. Um fator extremamente importante é a questão do Nintendo Switch ele ser um console que se adapta ao estilo de vida do jogador. Isso de fato é uma coisa muito real para quem tem o Nintendo Switch, né? Ele é um console de videogame, a pessoa não está presa à televisão e as pessoas foram percebendo isso ao longo do tempo e é por isso que elas passam a aproveitar mais os seus jogos e elas passam a jogar mais também, porque depois de estar algemado à televisão, ela pode levar o videogame dela e seja um jogo cooperativo ou competitivo, ela pode colocar o Nintendo Switch numa mesa e jogar ou sozinha ou junto com uma outra pessoa. Ou então ela pode pegar e jogar no modo portátil. Então esse é um fator muito importante, é o videogame se adaptar à vida das pessoas e não as pessoas separarem o horário para jogar quando chegarem em casa. E o outro fator é continuar oferecendo novos modelos aqui para as pessoas continuarem interessadas no hardware. Agora eles conseguiram isso com o Nintendo Switch OLED, que com a tela grande e vibrante teve um ótimo começo desde o lançamento no dia 8 de outubro. E as tendências de vendas mostram que muitos consumidores que compraram o Nintendo Switch no lançamento querem comprar
comprar um novo modelo, continuando assim dentro do ecossistema da Nintendo. O mais interessante aqui, que entra em conflito direto com as estratégias da Sony e da Microsoft agora, é esse terceiro ponto aqui do Furukawa. Ele gostaria de falar sobre a linha robusta de títulos perenes e lançamento contínuo de novos títulos e exclusivos. O Miyamoto ele também fala sobre isso. Ele listou aqui agora uma série de jogos exclusivos que o Nintendo Switch vem lançando, inclusive de third parties importantes. Ele falou sobre o Monster Hunter Rise, que beleza, vai sair para PC no ano que vem, mas teve mais de um ano ali completamente exclusivo para o Nintendo Switch e teve um sucesso aqui, ele cita, de 7,5 milhões de unidades vendidas, o que é muito forte. Ele agradece inclusive as third parties, né, do Nintendo Switch, ele fala que é uma coisa muito importante, e eu conversando com desenvolvedores, tive um feedback, né, eu perguntei para alguns desenvolvedores como que é trabalhar com a Sony, com a Nintendo e com a Microsoft, e algumas respostas que eu tive foram muito interessantes, que eu fui relatado que a melhor plataforma hoje em dia para se trabalhar é a plataforma da Nintendo, é a mais amigável para os desenvolvedores. Então a Nintendo está corrigindo esse problema do passado, né? E agora que eles falaram sobre o negócio do Nintendo Switch entrar no seu 6º ano de crescimento desde o lançamento, eles estão preparados para continuar trazendo experiências novas e surpreendentes para os consumidores, e o objetivo da Nintendo é continuar a aumentar o valor exclusivo que o Nintendo Switch oferece. E ele diz isso não apenas de jogos exclusivos, mas ele diz sobre o valor exclusivo que o Nintendo Switch como plataforma oferece para os jogadores, uma vez que no PlayStation e no Xbox a pessoa ela tá ali com o videogame atrelado à televisão. Tudo bem que a Microsoft, ela também oferece o xCloud, que é incrível, você pode pegar no seu celular e jogar a hora que você quiser, mas ainda a pessoa é dependente de internet. O Nintendo Switch não, ele é totalmente livre de qualquer amarras, ele se adapta à jogabilidade do jogador onde ele quiser, não necessariamente precisando de internet. Isso é um valor único que ele oferece, assim como jogos exclusivos. E é interessante essa estratégia da Nintendo de lidar com os concorrentes, cara, porque ela tem muitas camadas, né? E uma vez que a gente tá vendo que a Sony e a Microsoft cada vez mais, eles estão ampliando a base de jogadores deles, né? Tirando a vantagem do exclusivo para dentro dos seus ecossistemas, a Nintendo ela tá fazendo o caminho inverso, o que é bastante controverso, mas ao mesmo tempo, cara, eles fortalecendo essa questão dos exclusivos dentro do Nintendo Switch e a conexão emocional que eles têm com as pessoas, né, no dia a dia com as franquias da Nintendo e com a música, que é uma coisa que cria esse vínculo emocional de forma muito forte. Com a continuação das suas franquias, né, não é lançar um jogo e abandonar aquela franquia, é trabalhar aquela franquia e colocar ela de fato no dia a dia das pessoas, mesmo fora dos videogames, ela gera um ecossistema mesmo onde as pessoas elas precisam estar dentro das franquias da Nintendo, dentro dos consoles da Nintendo para poder aproveitar aquilo. Eu acho que o que a Nintendo está querendo fazer aqui é mais ou menos o que a estratégia da Apple fez, né, há um tempo atrás, que é o que o Steve Jobs chamava de efeito Halo, que uma vez que você compra um produto da Apple, você quer ter os outros produtos da Apple também, porque eles simplesmente se conectam bem, eles funcionam bem juntos, e a Nintendo não para de falar em relação a isso, né, da conta Nintendo estar presente na vida das pessoas e deles estarem conectados com diferentes coisas ali no dia a dia das pessoas. Então eu acho que eles querem que o cara, ele baixe um aplicativo da Nintendo e aquilo dê uma vontade dele assistir um filme do Super Mario depois. E ele assistiu o filme do Super Mario e ele viu que, além daquele filme do Super Mario, ele pôde ganhar, de repente, um ponto de missão do My Nintendo, né, porque a Nintendo, ela fala muito aqui nessas estratégias que eles querem integrar melhor o My Nintendo, e é o sistema de recompensas da Nintendo, né? Você compra um jogo, você ganha pontos no My Nintendo, você entra num site hoje para saber informação sobre o jogo da Nintendo, você ganha uma recompensa porque tem uma missão lá, um achievement dentro do My Nintendo, que é visitar os sites da Nintendo. Vai começar a acontecer isso também dentro dos parques da Nintendo, dentro dos filmes da Nintendo, das animações que eles vão fazer. Vai por mim, vocês vão ver só, porque vocês viram que eles colocaram o My Nintendo no Brasil, eles estão começando a fazer algumas modificações também lá no exterior. A Nintendo vai ficar mais agressiva em relação a isso e vai fazer com que todos os seus produtos se conectem com o My Nintendo de alguma forma, criando assim esse efeito Halo, né, efeito de auréola, onde qualquer produto, seja um Nintendo Switch, seja um mobile, seja um filme, que você entre em contato com o produto da Nintendo, você vai ficar com vontade de ter contato com os outros. E isso é bizarro, porque eles vão atropelar a concorrência em relação a isso, fortalecendo ainda mais as suas franquias, que, lembrando, já são as mais valiosas do mercado. E tá dando muito certo, né? Porque se vocês forem olhar aqui os números de vendas, olha o portal Project N postando que o Mario Kart 8 Deluxe ultrapassou a versão de Wii e se tornou o mais vendido da franquia.
o Wii, que é a lenda dos jogos, cara, e o Mario Kart, que foi o jogo que todo mundo comprou pra jogar dentro do Wii. O Mario Kart 8 Deluxe ultrapassou isso. Eu só quero notar aqui que isso aqui é do Mario Kart 8 Deluxe. Esses números não são do Mario Kart 8 do Wii U somados ao Mario Kart 8 Deluxe, o que é mais impressionante ainda e deixa a gente cada vez mais longe do Mario Kart 9, talvez, né? E aí, cara, se você for olhar essa notícia aqui do Nintendo Boy, o próprio The Legend of Zelda Skyward Sword HD, ele conseguiu alcançar as vendas vitalícias do original de Wii em apenas 77 dias. Lembrando que o Wii permanece como um dos videogames mais vendidos da história dos videogames, cara. Então, um Zelda vendido em 77 dias no Nintendo Switch por um valor mais caro e numa era onde a discrepância da qualidade para os outros jogos do Nintendo Switch ser grande, né? O Zelda Skyward Sword era topo de linha do que o Wii podia fazer na época dele. O Skyward Sword não é o topo de linha do que o Switch pode fazer. E ainda assim bateu as vendas do original do Wii em 77 dias. Mostra como a plataforma da Nintendo é vibrante e como a Nintendo colocando essas franquias na vida das pessoas. Olha só, tem a orquestra de Zelda, o próprio Breath of the Wild engrandeceu a franquia Zelda. A Nintendo tá na direção certa de continuar sendo dominante, né? O único percalço que de repente eles podem ter é com essa crise de fabricação. Mas ainda nessa matéria aqui do Switch Brasil, o próprio Furukawa falou que os planos deles, né, nessa escassez de materiais para produzir o Nintendo Switch, é continuar buscando formas não apenas de diferentes parceiros que possam de repente substituir as peças dentro dos sistemas do Nintendo Switch, mas também pensar em refazer o hardware por dentro para que utilize outras peças e possam continuar criando, suprindo a demanda, né, que está maior hoje em dia do que a oferta, né? Tem mais gente querendo comprar o Nintendo Switch OLED, por exemplo, do que eles estão conseguindo produzir por causa dessa escassez. Então pode esperar aí, mais uma vez, o que eu tô falando, cara, daqui a 2, 3 anos, quando a Nintendo lançar lá o novo console deles, vocês vão ver, vai sair uma versão diferente do Nintendo Switch base, que vai ter componentes internos diferentes ali, que vai continuar vendendo paralelamente ao videogame da nova geração da Nintendo. Vai vendo. E a estratégia da Nintendo tá tão incrível assim, em termos de negócios, e impressionante, e eu acho interessante a gente estudar isso até mesmo para aprender, cara, que a gente vê que a distribuição de idade dos jogadores é muito importante também para o negócio e desmente algumas coisas do que a internet costuma dizer e atrelar a Nintendo a jogos de criança. E mostra uma coisa muito engraçada também que eu vou mostrar para vocês, tá? Olha só que engraçado, a gente vê aqui a distribuição da idade dos jogadores nesse gráfico aqui que o Switch Brasil compartilhou. 20 anos é de longe a maior idade das pessoas que usam os consoles da Nintendo, cara, do Nintendo Switch no caso. E é muito engraçado porque bate exatamente com o público que me assiste, né? No meu Analytics aqui. As pessoas mais novas são uma minoria muito pequena. A maior parte das pessoas está aqui na faixa dos 25 aos 30 anos, mais ou menos. Aqui é outro pico aqui com 30 anos. E essa é a faixa principal da Nintendo. Das crianças é um pouco menos. Ela se equivale ali às pessoas de 40 anos, mais ou menos, né? Que tem essa faixa aqui. E aqui quando entra na adolescência, a gente percebe como adolescente é um bicho chato mesmo, né? Adolescente é o que fica falando, Nintendo é coisa de criança, não sei o que, e fica reclamando disso na internet, e aí eles têm menos interesse, porque eles têm uma percepção errada. Quando a pessoa, de repente, ela passa dessa fase, né, e ela ganha uma maturidade, ela começa a perceber que, tipo assim, você vê um personagem de Animal Crossing, não significa que você não vai querer jogar porque não é um jogo de criança. Você vê o valor que aquilo tem, e do entretenimento que aquilo tem, das franquias dali que a Nintendo oferece, né, o Super Mario Odyssey e tudo mais, e não importa se você acha que é uma coisa de criança ou não. O que importa é o que tá além daquilo, é o valor maior que aquilo tem de entretenimento. Mas o adolescente tem uma barreira em relação a isso ali e tem menos interesse, cara. Olha que engraçado como é a faixa, que tem um vale ali, né? Bem na idade da adolescência mesmo, cara. Que loucura isso. Essa idade aqui, entre os 10 anos e os 18 anos ali, mais ou menos, é bem aquela idade da pré-adolescência e adolescência, onde a pessoa normalmente, ela quer se sentir mais adulta do que ela realmente é, o que ela acha, né? Então queremos gore, queremos os jogos de tiro, queremos um monte de coisa assim. E não é exatamente as coisas pelas quais a Nintendo é conhecida, né?
né? Apesar de ter muitas ofertas assim, né, no Nintendo Switch. Tem o Crysis, inclusive, que eu tava jogando ontem, jogaço, cara, e várias ofertas de jogos desse tipo, mas como é menos, a gente vê aqui esse vale. Eu gostaria de ver um gráfico desses aqui em relação às outras plataformas, ia ser bastante interessante fazer essa comparação. Só deixando bem claro, isso aqui é uma interpretação minha e não interpretação do presidente da Nintendo, tá? Eu quero até saber a opinião de vocês, deixa pra mim aqui nos comentários o que vocês acharam. O que o presidente da Nintendo falou é que a diversidade dos consumidores que continuam interagindo com o Nintendo Switch da sua própria forma é uma das razões para o equilíbrio de vendas entre jogos novos e jogos de venda contínua, né? Que aqui, ó, Zelda Breath of the Wild, que é de 2017, continua vendendo. A mesma coisa pro Mario Kart, pro Splatoon, pro Super Mario Odyssey e vários outros jogos que eles chamam de Evergreen, né? Que são jogos que sempre vendem. Então, as pessoas compram o Nintendo Switch, compram jogos novos que estão sendo lançados, mas também compram a biblioteca de jogos antigos, né? Falando em biblioteca de jogos antigos, a Nintendo, ela tem bastante isso dentro do seu core, que são jogos clássicos, né? E para você jogar os jogos clássicos hoje em dia, você tem o Nintendo Switch Online, que oferece ali o Nintendinho, o Super Nintendo, agora também o Nintendo 64 e o Mega Drive. Então, é uma parte importante também da estratégia da Nintendo continuar cultivando isso, e existem muitas críticas em relação ao próprio sistema online da Nintendo, seja ele na hora de você jogar online, seja ele também de oferecendo novos serviços. Mas a Nintendo, ela anunciou aqui que eles vão investir enormes somas em desenvolvimento de games e em infraestrutura online. Essa parte de desenvolvimento de games é muito interessante para mim, né? Porque mostra que eles vão investir cada vez mais em inovação, em jogos diferentes e se aplica aquilo que eu falei com vocês agora há pouco, que provavelmente no futuro a gente vai ver a Nintendo nesse investimento de somas enormes em desenvolvimento de games, também para poder investir em novas IPs, novas franquias, para poder cultivar elas, né? E também colocar as franquias que a gente já ama em diferentes formatos, tanto no Nintendo Switch, de repente, quanto também no mobile ou em diferentes coisas, né? Mas essa da infraestrutura online é muito importante porque a gente está precisando mesmo que a Nintendo ela tenha uma infraestrutura de peso, né? E que a gente viu que recentemente eles mudaram o sistema que eles estavam usando, que era um sistema de 20 anos atrás, para um sistema mais recente. A gente está começando a ver, né, os resultados desses novos jogos aproveitando esse novo ecossistema da Nintendo online agora. Mas olha a diferença, tá? Expandir o framework de software de jogo, que também é para o ecossistema da Nintendo de produção de jogos, ficar mais facilitado para eles conseguirem produzir jogos melhores. Eles vão investir quase 1 bilhão, 880 milhões de dólares. Em entretenimento relacionado a outras coisas que não sejam jogos, eles estão investindo a metade disso, 440 milhões de dólares. Agora, olha quanto eles estão investindo em infraestrutura Nintendo, do Nintendo Switch Online, e expandir o relacionamento com os consumidores, cara. 2,64 bilhões de dólares. É mais do que o dobro dos outros investimentos somados, cara. E isso parece que indica pra mim que provavelmente a Nintendo não deve abaixar o preço do Nintendo Switch Online, como já era, né, esperado. Em vez disso, eles vão querer fortalecer a oferta deles. Eles querem que as pessoas continuem pagando caro, mas pagando caro estando satisfeitas com a oferta deles, melhorando o sistema, melhorando também a quantidade de conteúdo que eles estão oferecendo. Então o foco aqui, de acordo com eles, é manter e expandir o relacionamento com os consumidores. Ou seja, você pagando um sistema recorrente por ano, você tem esse relacionamento sempre ali com a Nintendo, né? Você tá pagando, você vai ter que utilizar sempre. É igual aquela coisa, a pessoa que paga a academia e não vai. Você sente aquela, né, a responsabilidade, não, eu tenho que ir. Você está sempre com aquela academia ali em mente, por mais que você não esteja indo. Então, a Nintendo quer manter, né, que as pessoas estejam pagando ali planos recorrentes para sempre estarem com os produtos dela em mente. Então, provavelmente eles também vão oferecer mais coisas dentro dos seus pacotes de expansão ali, seja as DLCs ou coisas relacionadas a mobile ou outras vantagens. Então, eles querem expandir o relacionamento com os consumidores, com as contas Nintendo, para oferecer melhores experiências e melhores serviços. Além de estar apenas focando na mudança para o digital, aparentemente terá como objetivo construir uma infraestrutura de serviço exclusiva da Nintendo, enquanto o My Nintendo e os seus produtos também serão analisados como parte do investimento. Ou seja, boa parte desse investimento aqui também vai para o My Nintendo, que é o sistema de recompensas da Nintendo, e que é o sistema de achievements da Nintendo. A Nintendo, olha só, escreve o que eu tô dizendo. Eles vão sair do esquema de achievements dentro de jogo e colocar achievements pra sua vida. Vai ter missões que hoje a Nintendo tem no My Nintendo pra você acessar o sitezinho lá. Vocês vão ver, vai ter missões que vão se conectar com os aplicativos mobile, que isso já existe inclusive, com o filme do Super Mario, com você ir
né, no parque da Nintendo e todas as outras coisas que eles vão fazendo. Vai vendo se o My Nintendo não vai estar integrado à nossa vida do dia a dia e não só quando a gente estiver jogando videogame pra ganhar recompensas, cara. E quer mais um indício de que eles não vão abaixar o preço, mas eles vão querer melhorar o serviço? Olha aqui, ó. Até setembro tinham 32 milhões de pessoas utilizando o Nintendo Switch Online. Isso é muita coisa. Lembrando, isso aqui é basicamente 1/3 das vendas do Nintendo Switch. 1/3, cara. 30%, 33% das pessoas é muita gente que tem o Nintendo Switch utilizando o sistema do Nintendo Switch Online. Então aqui, ó, ele vai ser aprimorado, vai ser expandido, mas não vai abaixar o preço. Por isso que eu falei múltiplas vezes pra vocês, boicote não adianta. Adianta você reclamar, adianta você mostrar a insatisfação ali, porque eles usam isso pra mudar as estratégias deles. Mas boicote com a Nintendo, mano. Não vai fazer, a gente não tem poder, porque essas milhões de pessoas aqui não são as pessoas engajadas na internet. Elas são consumidores comuns, elas são pessoas que gostam das franquias da Nintendo no dia a dia delas, que estão sendo impactadas ali, que estão muito longe de canais de Nintendo no YouTube, ou muito longe também do Twitter, cara. Então não adianta, você que fica revoltado, tem que boicotar a Nintendo, parar de vender a Nintendo, você tá gastando sua energia à toa, cara. Olha, os números falam, cara, por si só, analisa aqui comigo. Não adianta, cara, gastar energia à toa. Reclama diretamente com a Nintendo que você vai ter mais poder ali de voz, em vez de achar que organizar boicote vai adiantar alguma coisa. Não vai adiantar. De repente se os gringos fizerem, como eu disse aquela vez. Mas é isso aí, galera, deu pra gente analisar bastante tudo que a Nintendo falou nesses dois vídeos, né? O último Coelho News e esse aqui, eu espero que tenha sido interessante pra vocês. Pra mim foi muito interessante, foi um trabalhão, cara, ficar aqui entendendo tudo isso, as coisas que significavam pra poder trazer isso mastigadinho pra vocês aqui e colocar as minhas próprias opiniões também. E antes da gente fechar, quero mostrar pra vocês essa notícia do portal Project N, que vocês deveriam acompanhar também as notícias por lá, tá? Um aviso pra quem tá jogando a DLC Happy Home Paradise de Animal Crossing. Ela apresenta um bug, tá? Primeiro eu quero fazer um aviso, vou trazer as gameplays de Animal Crossing aqui pra vocês. Eu ainda não tive tempo, tá? Por isso que eu não trouxe, eu quero editar bonitinho pra vocês. Então vão vir, fiquem ligados aqui no canal, ativa o sininho de notificações aí, as gameplays estão vindo, tá? Mas esse bug do Animal Crossing vocês vão saber agora como evitar, porque pode de fato acontecer. Quem tem essa DLC pode enfrentar um bug se visitarem os serviços dos residentes e pedirem para reformar a casa de um residente enquanto os portões do aeroporto estão abertos, tá? Isso é bastante comum, pode ser que aconteça de fato. Ele é um bug que crasha, ele fecha o jogo. Você encerra a sua sessão de jogo, se isso acontecer, tá? Então, para você evitar, a Nintendo recomenda que os jogadores não tentem reformar a casa de um residente enquanto os portões do aeroporto estiverem abertos, tá? É só isso. Se você for jogar online, não tenta reformar a casa de um residente. E eles vão corrigir esse bug muito em breve. A Nintendo fez esse aviso para as pessoas se precaverem, mas eles vão corrigir isso numa atualização muito em breve. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado por terem assistido mais esse Coelho News. Se você não deixou um like aqui no vídeo, deixa o like aqui. Se inscreva no canal Coelho no Japão para ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo. Esse mundo interessante, cheio de coisas acontecendo. E tem muitas coisas para acontecer ainda no futuro. Ativa o sininho de notificações, porque além dos vídeos de notícias, a gente traz muito conteúdo aqui no canal sobre Nintendo. Então, ativa esse sininho aí. Fiquem sempre ligados aqui no canal, tá bom? Lembrando, os links da Big Boy Games estão aqui na descrição, galera. Sempre deem uma olhadinha por lá, vou deixar o link diretamente dessa promoção aqui que eles estão fazendo. Lembrando que o frete é grátis, o que pode bastante, né, compensar no fim das contas, mas depende da sua região do Brasil, depende do valor da compra também, tá? Além disso, eles têm as coisas aqui dos jogos usados e da manutenção. Eu vou deixar pra vocês aqui também o meu link afiliado da Amazon, coelhonojapão.com/Amazon. Ajuda demais quando vocês utilizam o meu link afiliado. Muito obrigado a todo mundo que dá apoio. Sempre lembrando, a Black Friday tá chegando, cara. Se vocês forem comprar alguma coisa lá, sua Alexa, o seu PlayStation 5, o seu Nintendo Switch, um micro SD card, entra lá, coelhonojapão.com/Amazon e navega lá no site, que é uma força enorme que vocês dão aqui pra mim, tá bom? Minhas redes sociais, amigos, são @RodrigoCoelhoC. Lembrando, siga lá a loja Big Boy Games no Instagram, tá? Que a gente vai fazer uma promoção muito em breve do Switch OLED. E me siga lá também, @RodrigoCoelhoC, cara. Postei um post muito legal sobre o Nintendo Switch OLED, de um vídeo que eu vou trazer amanhã aqui no canal. Me sigam lá, @RodrigoCoelhoC. É a mesma arroba também do Twitter, vocês podem vir conversar comigo. E também do TikTok, cara. Tem conteúdos exclusivos que eu não posto aqui. Mas me segue lá no Instagram, beleza? Posso contar com isso? Então é isso, amigos. Eu vou ficando por aqui. Lembre-se sempre de serem legais com as pessoas, porque isso é muito importante. A gente se vê no próximo vídeo. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte. E até a próxima. Valeu!